Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós, aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. A Copa do Mundo começou e já acumula polêmicas fora das 4 linhas, desde o comecinho. Primeiro, a gente viu, falamos muito sobre isso, um árbitro somali impedido de entrar nos Estados Unidos, apesar de ter documentação regular. Tivemos relatos de dificuldades enfrentadas por integrantes da delegação iraquiana e, entre outras coisas, a exigência da FIFA para que o Haiti alterasse elementos históricos presentes no uniforme da seleção, casos que levantam dúvidas sobre os limites da autonomia da entidade máxima do futebol, a relação entre esporte e soberania dos estados e o alcance das regras que regem as competições internacionais. Para falar mais um pouquinho de Copa do Mundo, sobre essa parte, a gente vai conversar hoje com o Ronald Barbosa, que é subprocurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, o STJD, e presidente da Comissão Especial do Direito Desportivo do Conselho Federal da OAB. Dr. Ronald, muito obrigado por nos atender. Uma satisfação enorme, gostaria de iniciar agradecendo esse convite, que para mim é muito honroso, tá? E aproveito também a oportunidade para transmitir meus cumprimentos, meus abraços para aqueles que ouvem esse programa que você trabalha e tem essa distribuição ampla no cenário nacional, um trabalho muito importante. A gente sabe aí da importância que tem o rádio na história do Brasil, sempre foi um instrumento de difusão de informação, e para mim é muito importante tratar de um tema tão relevante como Copa do Mundo e futebol, que mobiliza a vida das pessoas de forma bastante clara e objetiva. Acho que esses assuntos que você traz hoje, Norberto, são assuntos que, além da curiosidade normal que despertam sobre as pessoas, são assuntos de grande relevância, porque vão tratar sobre segurança nacional, flexibilização de entrada e saída, visto, amplitude e flexibilização de legislação. Então vamos lá, Norberto, é uma grande satisfação e vamos direto aos temas. Claro, para começar, o senhor sabe que o nosso podcast chama Política se Discute, com uma interrogação no final. Tudo que a gente aborda aqui é sobre um ponto de vista também político, já que o tema é um tema que domina todos os outros temas, eu queria saber se, na tua opinião, política se discute? Na minha opinião, qualquer coisa a gente discute, porque é importante a gente tratar os assuntos certos de frente. Inclusive, falando sobre isso, eu tive uma experiência há muito tempo atrás, ainda quando eu era estudante, que me deixou assim fortemente impactado. Foi uma das primeiras vezes que eu fui à Europa, e eu fui para a Holanda, e aí a gente discutia justamente esse tema, assim, porque na Holanda nenhum assunto é tabu. Tudo se discute, tudo conversa, então a gente se regulamenta tudo, e eu achei fantástico essa experiência. Eu falei, olha, é um jeito interessante de tratar a vida, porque a gente tem sempre a possibilidade de fazer uma troca de ideias saudável e chegar à nossa conclusão. Seja boa, seja ruim a conclusão, a gente vai descobrir com o passar do tempo, Norberto. O importante nessa vida é a gente tomar a decisão e seguir em frente. É melhor do que o medo de não falar e ficar paralisado. Então, eu acho que a gente pode caminhar. Eu acho que é muito importante a gente ter aqui esse espaço para conversar, esse espaço para a gente tratar, dando o viés que você achar que é importante, para que a gente possa caminhar com assuntos que eu tenho certeza que depois de uma boa conversa a gente vai ter maior possibilidade de tratar na nossa vida, entender, aumentar a nossa compreensão. Claro, e entrando no assunto que a gente falou logo na abertura, a FIFA
tem instrumentos jurídicos ou institucionais para garantir a entrada de profissionais credenciados para uma Copa do Mundo, um evento do porte da Copa do Mundo, que possuam vistos de documentação regular, evitando casos como aconteceu com o árbitro da Somália? Então, Norberto, essa pergunta, ela tem uma tratativa que eu acho que é muito importante. Por quê? Os estados, eles são soberanos. Isso aí é inquestionável. O que acontece na prática, Norberto? A entidade FIFA, quando ela cria o Estado FIFA, o que é? É uma forma. A Copa do Mundo é uma atividade desportiva que tem uma grande mobilização mundial, seja do ponto de vista esportivo, seja do ponto de vista financeiro e até mesmo do ponto de vista político, tá? As questões políticas elas não ficam inteiramente à parte. Então, o que acontece? A FIFA geralmente ela negocia com os países e aí ela vem trazendo uma série de normas que vão tratar sobre assuntos diversos, sobre direito empresarial, sobre direito comercial, sobre direito tributário, sobre direito administrativo, sobre direito penal, sobre várias formas. Igual aconteceu no Brasil na Lei Geral da Copa, onde a gente teve ali a possibilidade de aprovar uma lei para tratar de assuntos que são da Copa. Agora, nem sempre isso é recebido de forma incontestável. Então, o que a gente está, o que está chamando bastante atenção nessa Copa, Norberto, é que a gente está vendo algumas resistências para tratar de determinados assuntos. E as que vieram primeiro à tona são justamente essas, são as que são relacionadas a visto, direito migratório. Por quê? Porque os Estados Unidos deixou claro o posicionamento dele de que ele não consegue avançar nesses temas, até por uma questão constitucional deles. Então, eles não vão abrir mão, seja de questão relacionada à segurança nacional, direito migratório e possibilidade de entrada e saída do país, entendeu? Existem alguns outros temas também, além desses, que são as questões relacionadas a direito penal, direito trabalhista, eles disseram que não vão conseguir flexibilizar da forma que a FIFA quis. E isso, com certeza, cria uma dificuldade, um problema, porque você se depara com uma situação que talvez não seja uma situação que se adeque àquilo que se tem como ideal nos Estados Unidos, então vai ter o quê? Discussão judicial. E discussão judicial é sempre complexa, porque você está tratando de pessoas que não são cidadãos americanos, não necessariamente, claro que a seleção americana está lá, mas os outros não são cidadãos americanos, você está numa atividade que é uma atividade internacional, então, assim, isso adiciona com certeza grande complexidade ao tema. E nessa Copa, Norberto, a gente tem ainda uma outra questão que é bastante sensível. A gente está tratando de uma Copa do Mundo que envolve 3 países, então você tem aí um desafio ainda maior. A gente fala aqui dos Estados Unidos, mas isso também diz respeito a questões que atingem México e Canadá. Então, daí a complexidade da nossa discussão, entende, Norberto? Não, sim, claro. E o senhor mencionou a Lei Geral da Copa, e realmente, né, faz tanto tempo que eu não tinha me lembrado. Quando um país aceita sediar uma Copa do Mundo, existe algum outro compromisso formal de facilitar acesso, tanto para atletas como árbitros, dirigentes profissionais de imprensa, por exemplo, que são credenciados pela FIFA? Como é que funciona isso juridicamente? Salvo engano, aí talvez eu seja impreciso, mas essa previsão acho que está no artigo 50 da FIFA, onde os atletas, do Estatuto da FIFA, onde os atletas e as comissões, as federações que vão participar disso atestam, assinam um acordo de que irão aceitar inclusive o regramento que vem do próprio direito desportivo relacionado não só ao CAS, ao TAS, que é a corte que vai operar ad hoc ali, nesse caso eles estão fazendo isso de forma virtual agora, mas os atletas, as entidades, eles assinam esse acordo, inclusive esse acordo é importantíssimo, Norberto, porque no caso de violação, vamos supor, uma entidade que entende que determinado procedimento, seja de qual matéria seja, ela não está da forma ideal, se ela procurar a justiça comum, o que acontece? O banimento do país da competição. Então fica muito claro que os países devem aceitar os regramentos que vem a FIFA. Agora, isso diz respeito, Norberto, à questão que envolve entidades, federações e atletas, não países, né? Quando envolve país é outra coisa. Então,
Os Estados Unidos ele deixou claro. Até existe, Norberto, certa complexidade na questão pelo seguinte, porque os Estados Unidos, até no sistema legal deles, você tem um ponto que é bastante diferente do nosso. É praticamente até, eu diria, impossível você fechar uma questão sobre determinados regramentos. Vamos pegar aqui, por exemplo, questões que estão previstas na primeira emenda americana, que vai tratar sobre direito penal, por exemplo. Direito penal nos Estados Unidos, você tem uma legislação de caráter fortemente estadual. Isso diz respeito ao Pacto Federativo. O que acontece? Não pode a União, no caso, dizer como é que vai ser o regramento a respeito de determinado tipo penal no Estado. Tanto é que você vai se deparar numa realidade americana que no Brasil não é assim. Você pode ir para um Estado onde um determinado fato é crime e em outro não é. Só que quem decide isso nos Estados Unidos é o Estado. Então nem tem. A FIFA teria que fazer um acordo Estado a Estado, o que tornaria a questão altamente complexa, porque imagina você ter que iniciar uma discussão a respeito de determinados temas, principalmente os temas que estão previstos na emenda número 5 e na emenda número 1 dos Estados Unidos, você ter que trazer essa discussão Estado a Estado. Se é difícil negociar com 3 países, imagina adicionar 50 estados para você ter que tratar sobre uma lei geral. Então, você está com uma situação amplamente complexa. Então, eles não conseguem avançar em determinados pontos, em outros eles não querem, e em outros eles avançaram. Então, a gente tem ali a parte de isenção tributária, a parte de direito comercial, a parte de direito empresarial, todas essas o Estado FIFA ele consegue trazer seu regramento, trazer seus dispositivos que eles entendem como sendo os melhores para a competição esportiva. Então, é essa complexidade que a gente acaba tendo. Me parece que a Copa ela ainda vai trazer outras questões, porque a gente vai enfrentar questões relacionadas a direitos humanos, a direito trabalhista. Você tem os labor unions nos Estados Unidos que tem uma tradição enorme, e eles também não estão avessos, não estão com a possibilidade de ter uma flexibilização. Você tem outra questão interessante, por exemplo, Norberto, que a gente pode tratar aqui, que eu acho que é bastante curioso. A FIFA, tradicionalmente, ela não permite manifestações de caráter religioso, Político. de convicção política e essas coisas. Então está com um problema muito sério. Eu não sei se isso está na primeira emenda americana ou na quinta. Eu vou te dizer, vou confessar que eu não me lembro em qual das duas mas eu acho que é na primeira emenda americana. A primeira emenda americana vem tratar sobre liberdade de expressão. Então, a aplicação de lei penal que a FIFA gostaria, ou de lei civil, em caráter civil, que proibisse o cidadão, por exemplo, de manifestar uma preferência religiosa, política, uma convicção religiosa ou política, não vai ser possível de cumprir nos Estados Unidos, simplesmente porque eles não têm como suspender a primeira emenda americana e dizer que não vai ser possível dar liberdade de expressão àqueles que estão participando do evento. Embora a FIFA ela não aprove isso, ela não aceita manifestação religiosa nas suas intermediações. A gente chama daquelas chamadas clean zones, que são aquelas regiões que são de 2 quilômetros no perímetro do estádio, que é onde a FIFA vem de forma mais forte tratar sobre esses temas. Então ela diz que aquela região é dela. Ela pede a aplicação da lei penal, empresarial, tributária, administrativa nessa perímetro especialmente. Entendeu? Então, os Estados Unidos já falou, por exemplo, que não tem. Em relação a isso, a primeira emenda americana vai ser soberana, então quem quiser se manifestar politicamente ou religiosamente não poderá ser preso nessas intermediações. Não, mas, por exemplo, no caso da seleção do Haiti, a FIFA determinou as alterações de uma camisa que fazia referência a episódios históricos da independência do país. E aí, tem como diferenciar, né, uma manifestação política ou de uma homenagem histórica ou cultural, porque foi feito, a Haiti mudou, né, a camiseta, né, e é uma referência histórica ao seu país. Tem como fazer essa separação? Com certeza. O que acontece, assim, Norberto, até para te dar uma opinião mais objetiva sobre esse ponto.
Tem que lembrar que as seleções, elas são signatárias dos termos da FIFA. Então são duas questões diferentes. Uma coisa é, eu como cidadão, eu como turista, desejo entrar no estádio com uma camisa fazendo referência a questões históricas. Eu não estou sob a jurisdição da FIFA, porque eu não sou signatário do artigo 50 do Estatuto da FIFA. Porque quem é signatário disso são atletas, membros de comissão, membros de federação. Então, eles, quando eles se tornam signatário desse acordo, eles estão submetidos à regra da FIFA. Então, uma federação, um atleta, para descumprir é muito mais complicado. Por quê? Porque, embora ele possa dizer que nos Estados Unidos ele é livre para manifestação desses pontos, como ele é signatário, ele vai estar violando aquilo que ele se comprometeu. Então, por estar violando o que ele se comprometeu, ele pode, por exemplo, ser expulso da competição. Então, a força que a FIFA tem perante atleta, confederações e federações é muito mais forte do que perante um cidadão, entendeu? Porque com cidadão ela não consegue exercer jurisdição. Exercer jurisdição é o quê? Jurisdição é dizer o direito, né? Quando você pega o termo em latim, é dizer o direito. Basicamente, quando você fala que você não tem jurisdição, você não pode dizer o direito para aquela pessoa naquela situação. Então a FIFA tem como exercer certo controle. Eu não diria que ela exerce jurisdição, porque ela não é um órgão jurídico nesse ponto. Mas ela não tem como dizer o direito para um cidadão comum. Ela tem como dizer o direito, por exemplo, para uma seleção. Isso ela tem, porque se a seleção não cumprir, ela vai ser expulsa da competição. Então, ela tem o poder, sim, de sancionar. Agora, o cidadão comum ela não vai poder fazer nada. Aí tem uma diferenciação. Por isso que eu estou te dizendo, quando eu falo que os Estados Unidos diz que não vai ser possível suspender a primeira emenda americana, ele fala isso para os cidadãos. Isso vale também para as seleções e para os atletas. Só que os atletas não vão querer desafiar a FIFA, porque senão eles são expulsos da competição. E aí, para eles, não faz sentido. Agora, eles não têm como ter uma imputação no âmbito da justiça americana por ter feito isso. Então, vamos supor que a seleção bata o pé e insista em não cumprir uma determinação da FIFA. O que vai acontecer? Ela vai ser expulsa, mas a FIFA não vai poder ajuizar uma ação judicial em território americano para tratar desse assunto, porque esse assunto é protegido pela primeira emenda. E isso abre precedente para as próximas competições. Uma seleção que tem algum conteúdo histórico no seu uniforme pode sofrer o mesmo tipo de sanção, independente de qualquer lugar do mundo que for atuar. Isso é para qualquer lugar do mundo, porque a FIFA ela vai exigir que quem participa da competição seja signatário desse acordo. Então, isso vai valer em qualquer país do mundo. Agora, vou te dizer, tá, Norberto? Aí a gente aqui, eu gosto do seu programa, porque seu programa, ele é um programa que permite a gente falar qualquer coisa que a gente quiser. Então, existe também um componente que se chama força, tá? A gente está numa competição que pega o caráter desportivo, mas também tem a questão de força. Então, assim, o fato e aí, Norberto, eu falo isso com todo respeito, você está tratando com uma superpotência. Então, a gente tem aqui uma questão que eu vou te dar um outro exemplo. Sabe aquela abraçadeira One Love, um amor, que os jogadores usam, e eles vêm tratar principalmente de uma luta que é muito justa na nossa sociedade, que é a luta contra a homofobia, que com certeza não tem mais espaço no esporte, não tem mais espaço em lugar nenhum. Essa abraçadeira ela é proibida pela FIFA porque ela tem manifestação de cunho político. Então, pelo menos é assim classificado, né? Mas na competição dos Estados Unidos disse que acha que é interessante os atletas usarem e disse que está liberado. Aí fica aquela questão, como é que você vai resolver um negócio desse a partir do momento que os Estados Unidos, o México e o Canadá acham que é importante? Você vai brigar com um país? Porque brigar com um país não tem jurisdição que salve, entendeu? Briga entre país não tem como resolver, porque você não tem como botar o país num tribunal e falar que você vai julgar aquele país. Até tem, tá? Eu tô até fazendo essa ressalva, senão quem tá assistindo aqui vai falar, ele não sabe que tem a Corte Internacional de Direitos Humanos, mas aí é outro esquema, assim, não vai entrar nesse ponto. Então, assim, nesse caso, brigar com o país é sempre complexo. Então você vai brigar com um país, e principalmente você vai brigar com uma superpotência, você vai chegar com os Estados Unidos ou com a China e vai dizer que eles estão obrigados a fazer, eles vão fazer se eles
quiserem. Essa é a grande verdade, porque se eles não quiserem, entendeu? Quem que vai dizer que eles são obrigados? Então vai ficar assim. Tanto que eu ouvi um questionamento de um comentarista falando que, por exemplo, a Rússia invadiu, né, a Ucrânia e foi punida, né, foi sancionada, mas os Estados Unidos e outros países invadiram outros países e não aconteceram nada, né, em relação... O direito internacional ele é um pouco mais complexo, porque quando você vai tratar de países, você tem que pensar em duas coisas. Você tem que pensar na sanção, mas também você tem que pensar se você consegue fazer o país cumprir. E fazer o país cumprir depende da força que você tem, na verdade, porque se você vai obrigar um país e o país disser que não vai, o próximo passo é você usar de força para fazer o país cumprir. Aí, dependendo de quem seja, não vai ser possível, porque você não vai conseguir simplesmente. Mas não é assim que a gente pretende resolver as coisas. Eu só estou falando que a análise ela não é puramente técnica, ela reúne outros fatores, entendeu? Como política e como força mesmo do país de chegar e dizer que o outro vai ter que cumprir, entendeu? Porque aí o outro não cumpre. Então, é muito interessante porque quando você pensa em sistema jurídico, o sistema jurídico ele tem uma lógica. Só que essa lógica ela se depara com outro problema, que é a realidade. Então, você tem uma lógica. Então, a FIFA ela consegue sim ser muito forte, impor várias coisas a vários países, mas vai fazer uma Copa do Mundo na Rússia, vai fazer uma Copa do Mundo na China, vai fazer uma Copa nos Estados Unidos, ela às vezes pode encontrar determinadas dificuldades. Aí cabe à entidade fazer uma conta, fazer um cálculo. Será que eu consigo insistir e obrigar? Ou é melhor eu fazer a Copa do Mundo e aceitar esse ponto e negociar outras coisas? Entendeu? Claro, e me diz uma coisa, o senhor acha que a imagem da FIFA, depois desses episódios, sai um pouco abalada também? Impacta na imagem da FIFA perante agora a opinião pública? Não, acho que a FIFA até está administrando isso bem no que diz respeito à gestão de imagem, porque ela está colocando num ponto de vista assim, olha, eu gostaria que que o árbitro da Somália entrasse nos Estados Unidos, eu gostaria que a seleção do Irã tivesse os vistos aceitos, eu gostaria que a seleção do Iraque não passasse pelos problemas que estão passando, mas infelizmente não sou eu que estou dizendo não. Quem está dizendo não é outra pessoa. Pelo menos o que tem parecido na grande imprensa é que a discussão tem sido colocada nesse ponto. A FIFA até fez tomou uma ação muito interessante. Ela pagou os honorários do Omar Artan Somali. Ela pagou. Aquilo que ele ia receber pelos jogos, mesmo sem ter executado a atividade, foi pago pela FIFA. E outra coisa, a UEFA convidou ele, eu acho que para a final da Supercopa e tudo mais. Então, assim, a ideia é que está se demonstrando que o mundo desportivo não compactua com isso que está acontecendo. Então, eles estão dando soluções. Então, na questão do Irã também foi uma questão com bastante dificuldade, que principalmente os membros da comissão técnica não conseguiram entrar, os demais conseguiram, mas estão tendo dificuldade de deslocamento. Aí, por isso que o Irã acabou indo para Tijuana para poder facilitar toda essa questão e tal. E existe também, Roberto, aqui uma questão que é óbvia, assim, né? Querendo ou não, os Estados Unidos e o Irã vão assinar o acordo de paz na sexta-feira. Então, assim, se vão assinar, não sei, mas eu estou dizendo que estão anunciando isso. Então, existem questões delicadas, é isso que eu estou dizendo. Então, assim, querendo ou não, Estados Unidos e Irã estão em guerra. Então, e não é a Copa do Mundo que vai fazer eles mudarem de opinião sobre os procedimentos de entrada de um país que eles estão em guerra, entendeu? Então, assim, a gente espera que isso, Norberto, possa ser resolvido da melhor forma possível. Porque o grande ponto é, complexidade na vida sempre existe. Cabe a nós o quê? Cabe a nós termos a possibilidade de enfrentar esses pontos, ter tranquilidade para trazer soluções que façam sentido e principalmente deixar, Norberto, que o esporte ele possa ter mais autonomia, possa ser o espetáculo que a gente quer que seja, sem que a gente tenha tantos problemas e tudo mais. Mas a gente vai ter sim sempre grandes complexidades e tudo mais, principalmente com a posição.
da FIFA de querer que o esporte não tem... E aí eu não estou fazendo análise de valor nem nada, tá, Norberto? Eu só estou dizendo que a FIFA prefere que o esporte não esteja atrelado a nada de cunho religioso, político e tudo mais. Só que acontece que o futebol não é uma entidade autônoma. A partida é realizada dentro de algum território. E aí você precisa saber se o território topa suspender a lei do local ou não. Às vezes topa, às vezes não topa, entendeu? Eu acho ainda, Norberto, que a gente vai ter vários outros temas para discutir, tá? Porque a gente vai ter que discutir liberdade de expressão, a gente vai ter que discutir responsabilidade objetiva em direito penal, porque a FIFA tem algumas penalidades que elas aplicam para caso de seleção e comportamento de torcedor. Estados Unidos não aceita responsabilidade objetiva em matéria de direito criminal. A acusação e a imputação ela é individual, então você não consegue ter uma pena generalizada, tipo, ó, a torcida cometeu essa infração. Nos Estados Unidos você vai ter que dizer quem da torcida. Você não vai poder falar que é a torcida, entendeu? Então, isso é bastante complexo, porque imagina, você está tratando ali de um estádio, Norberto, que tem 50 mil, 70 mil pessoas. Se as pessoas se envolvem num conflito ali, como é que você vai individualizar a conduta de cada um? Ó, aquele ali fez isso, aquele ali fez aquilo, então a imputação vai ser individual e não em grupo. Então a gente vai ter várias questões, tá, que a gente vai ter que se debater sobre esse ponto, e até as questões voltadas em push marketing, que é o marketing de emboscada, porque a gente está tratando aí com questões, por exemplo, relacionadas à inteligência artificial. Então, tem se usado inteligência artificial para combater o push marketing, só que assim, às vezes dá errado, sabe, Norberto? Por exemplo, teve um caso no Canadá em que a dona de um pet shop, ela acabou colocando o uniforme de seleção da FIFA nos seus cachorros. Ela estava dentro da zona de jurisdição, assim dizemos, da FIFA. E aí ela acabou sendo autuada. Aí teve que explicar que, na verdade, era só para deixar os cachorrinhos mais bonitinhos. Não tinha um marketing de emboscada em curso, entendeu? Ela não estava tentando captar imagens da FIFA para lucrar indevidamente sobre isso. Mas eu acho o seguinte, tá, Norberto? A gente na vida vai criando as regras e a gente cria isso por meio de regramento ordinário ou de leis. E com o passar do tempo a gente vai ajustando, entendeu? O problema da Copa do Mundo é que ela é de caráter transitório, então a gente tem todo esse debate porque ela chega e vai embora, entendeu? Então assim, você tem que fazer uma coisa literalmente por um período só. Lembrando então que a gente está gravando esse programa, ele deve ir ao ar, muitas outras coisas podem acontecer e a gente vai trazendo depois nas reportagens. E o Dr. Ronald falou sobre o acordo de paz que deve ser assinado na sexta, dia 19. Provavelmente você que está ouvindo já vai saber se foi ou não assinado. E, Dr. Ronald, você tem uma dica de leitura para o nosso ouvinte? Só vou te falar, isso aí é bastante árduo, isso que você me pediu, tá? Porque tendo a literatura, essa amplitude que a gente conhece, mas eu vou falar para você o seguinte, tem um livro que me chamou muita atenção na vida e ele foi um livro muito importante para mim em vários termos, embora o ator não seja brasileiro, eu vou fazer menção a ele. Eu queria aqui deixar uma dica de leitura, Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, que é um livro que me chamou muita atenção na vida. Tá certo. Olha, eu conversei aqui com o Dr. Ronald Barbosa, ele que é subprocurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportivo do Futebol, o STJD, presidente da Comissão Especial de Direito Desportivo do Conselho Federal da OAB. Dr. Ronald, obrigado pela sua atenção, viu? Muito obrigado, Norberto. Eu que agradeço, tá bom? Um grande abraço e conte comigo para o que precisar, tá, Norberto? Deixa eu só deixar um abraço também para quem está nos ouvindo, que acompanhou essa entrevista. Para mim é um motivo de honra aqui, queria cumprimentar todos os ouvintes de rádio e a todas as transmissoras de rádio, esse instrumento que é tão importante para a radiodifusão brasileira e que chega, Norberto, em tudo que é município brasileiro. É um dos poucos instrumentos que chega em tudo que é município no Brasil. Às vezes a gente está apostando tudo na televisão, na internet, que são importantíssimas também,
Mas aí vai naquele vilarejo ali, é o rádio que chega. Norberto, obrigado por tudo. E para você, Política se Discute? Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari. Edição de áudio, Mário Melo. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Direção de jornalismo, Daniela Madeira.